Olá! Coloquei na máquina 60 pontos bem centralizados, que facilita o trabalho também. Comecei com barra limpa, porque nós estamos fazendo com ele ao contrário. No acabamento de baixo, eu vou fazer furadinhos. Então, deixo uma agulha na lateral, elevo uma, deixo uma, elevo uma e transporto. Às vezes eu transporto para a esquerda, às vezes eu transporto para a direita esse ponto. Esse vai formar o acabamento embaixo. A cada 2 carreiras, faço esse transporte da barra. Então, às vezes eu transporto ele para o lado direito, ele vai formar um desenho diferente de fazer somente no mesmo sentido. Se não consegue fazer com o transportador de 3 esse furadinho ao mesmo tempo, faz primeiro com o transportador de 1, depois o outro ponto. Aqui eu completei 14 carreiras. Agora, do lado do decote, estamos na barra à esquerda, decote à direita. Eu chamo para trabalho mais 14 agulhas. Enlaço. E toda vez agora, nas 6 primeiras carreiras, esse lado direito, eu vou precisar chamar essas agulhas para cima. Aqui eu estou trabalhando com a lã Bebê Todo Dia, uma Tex de 300, então eu faço na regulagem 9. Mas a regulagem vai de máquina para máquina, então sempre é bom testar a tua máquina qual a regulagem mais adequada para fazer o trabalho. E embaixo vai formando esse desenho. Se eu quisesse, poderia fazer com mais furadinhos a barrinha, também ficaria muito bonito. Continuo fazendo até a cava. Em 40 carreiras, eu vou fazer a cava, manga reta, cava reta também. Essa parte que nós aumentamos aqui é para o decote, ele vai ter um decote quadrado. A cava, eu venho até a agulha, como eu estou bem centralizada, eu tenho 30 para um lado, 44 para o outro. Eu venho até a agulha
10. Então, eu vou remalhar essas agulhas, 10, 20, 30, 34 agulhas remalhadas. Anoto as carreiras que eu fiz dessa parte da frente, porque a outra frente precisa ter a mesma quantia. Então, sempre observa de anotar. Faço 2 carreiras para base da cava. Continuo fazendo a barrinha furadinha. Chamo de volta aquelas agulhas que foram remalhadas. Eu cheguei até a 44, então chamo de volta as agulhas e enlaço. Zero o marcador de carreiras. Essas que foram enlaçadas, as 6 primeiras carreiras, eu vou chamar para cima para elas trabalharem perfeitamente. Se não quero trabalhar com elas elevando, também a opção pode ser colocar um pente com peso. Tudo para facilitar o trabalho, só cuidando de elas trabalharem bem. Porque às vezes, mesmo com o pente, elas podem falhar. Se à frente eu fiz 40 carreiras, a parte das costas vai precisar do dobro. Então, quando estiverem 80 carreiras, faço novamente o remalhado, 2 carreiras, e aumento novamente as agulhas para outra parte da frente. Sigo fazendo o desenho na base. Já fazendo a outra frente, costas, remalhei, coloquei novamente os pontos enlaçando. Vinte e 26 carreiras, faço o remalhado da parte do decote. Eu aumentei 14 agulhas, então aqui remalho 14 agulhas para essa parte. Descarto essas agulhas que foram remalhadas e sigo reto. O decote quadrado é bem fácil de fazer. Não tem mistério no... O único detalhe é o acabamento. Sigo até 40 carreiras. E tiro com linha de outra cor.
Para o acabamento frontal, coloco uma agulha, enlaço um ponto ali, faço 2 carreiras. Chamo mais uma agulha de cada lado, mais 2 carreiras. E vou colocando, como eu tirei em barra limpa, eu vou colocando cada ponto na agulha central. Faço 2 carreiras, coloco o outro ponto. Assim eu vou fazendo até o último ponto embaixo e ele fica esse acabamento enroladinho, tanto do lado direito quanto do lado avesso, limpando o trabalho da frente. Esse é o nosso acabamento frontal. Eu só pego das agulhas que foram postas em linha de outra cor e tiradas em linha de outra cor. Para o acabamento de cima, já começo com um cordonê. Então, coloco uma agulha, enlaço, faço 2 carreiras, chamo um ponto de cada lado. Agora coloco o carro no parte, acionado um parte. Quando eu tenho o comprimento suficiente que eu queira, desligo o parte e vou começar a colocar alcinhas. Eu tanto posso pegar a malha pelo avesso para mim, quanto pelo direito. Eu vou preferir o direito. Um transportador, coloco primeiro a parte do acabamento na agulha central. A cada 2 carreiras, vou achando a alcinha e colocando na agulha central. Como é um decote quadrado, aqui no cantinho onde ele é quadrado, eu preciso apanhar o ponto ali e já a laçadinha de cima. Faço isso em toda a volta do decote, chegando na outra ponta, no outro lado do decote, continuo fazendo o cordonê como foi feito aqui. Ligando o parte, ele fica enroladinho. Aqui em cima, esse acabamento, eu não quero que fique uma carreira sem trabalhar, eu quero que todas elas trabalhem. Então, o acabamento já enrola em si na malha e fica bem acabado. E aqui o coletinho depois de pronto. Esse é um trabalho fácil de fazer, feito apenas na máquina de tricô também. Pode ser adaptado para casaquinho, fazendo com mangas, só mais largura, mais quantia de carreiras.
porque ele foi feito de atravessado. Então, a quantia de carreiras determina a largura da peça. Embaixo nós fizemos uma barrinha com o transportador. Também pode ser mais larguinha, não precisa ser tão estreita assim. Esse é um coletinho para ser usado por cima de uma camisinha. Então, ele teve que ter uma quantia menor, não precisa ser tão largo o coletinho, porque ele vai ficar aberto. Decote quadrado, mangas bem cavadas, bem pronunciadas. Todo o acabamento feito em 3 agulhas e colocando os pontos. Facílimo de fazer. Com um cordonê em cima para formar um laço. Certo? Nossa peça, então, para hoje é esse coletinho infantil bebê. Bom trabalho!